Bom dia, meus amigos. Chegamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita imediatamente após a primeira que vimos nas semanas anteriores, atribuída entre os anos de 51 e 52 depois de Cristo. Eu lembro a você que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e que você tem total e absoluta liberdade de compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Essa carta está dividida em 3 capítulos e hoje falaremos um pouco do primeiro. Alguns irmãos de Tessalônica, diante da primeira carta, que falava sobre a vinda de Cristo, passaram a acreditar que Cristo voltaria naqueles dias. E isso os teria levado a uma vida sem grandes preocupações com trabalho, formação familiar, deveres seculares, dentre outros. Por isso e por outros motivos, Paulo escreveu outra carta para retificar seus ensinos e esclarecer alguns mal-entendidos da carta anterior. Já de início, o apóstolo saúda aquele povo e deixa uma frase muito importante para eles. Ele relata que a fé deles só aumenta mesmo diante de tantas perseguições. E que perseguições? Essas perseguições eram muito grandes. Os judaizantes estavam oferecendo grande luta e até morte para os cristãos daquela cidade. Mas a fé e a paciência só aumentavam. Se nós trouxermos esse fato para o nosso contexto, devemos estar cientes de que as perseguições vão aumentar e muito para os cristãos. Seremos acusados de tumultuar o processo da criação de uma sociedade sem regras, sem conceitos e de total anarquia. Deus nos chamou para desfrutarmos de seu reino, como está lá em 1 Tessalonicenses 2:12. Mas ainda sofremos em nome dele, pois esse reino inevitavelmente enfrenta oposição diabólica e mundana. Veja só o que está escrito em Atos capítulo 14, versículo 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Por outro lado, a ideia de uma batalha épica entre Jesus e Satanás, criada pela mídia, pelo cinema, dentre outros, tem confundido gerações no conhecimento da verdade. Infelizmente, muitos cristãos, sobretudo os que não buscam a Bíblia, têm sido influenciados por essa mídia demoníaca que tem o objetivo tão somente de desvirtuar a nossa mente. Devemos estar com a nossa mente focado naquilo que é do alto. Veja só Colossenses 3:2. Lá está escrito: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Entretanto, devemos ter em mente que nem toda tribulação é para o fortalecimento da nossa fé. Como assim? Isso mesmo. Algumas, aliás, muitas tribulações são causadas por nós mesmos, pelas nossas escolhas e não pelo amor a Cristo. A igreja de Tessalônica estava ficando mais forte por conta das tribulações em relação ao cristianismo. Isso fez com que esse testemunho servisse para auxiliar outras igrejas e aumentar-lhes a fé. Paulo também usa a carta para continuar falando com essa igreja sobre a volta de Cristo, como vimos na primeira carta que ele escreveu. Se, de fato, é justo diante de Deus que dê uma paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. No versículos 6 e 7 desse capítulo. Aqui Paulo explica que na volta de Cristo, quando ela acontecer, aqueles que foram atribulados por conta do amor, a ele receberão descanso. Já aqueles que foram contra o Senhor receberão paga de suas atitudes. O que precisamos estar atentos sobre esse fato? Primeiro, na volta do Senhor teremos o verdadeiro descanso. Isso deve nos confortar, nos mostrar que todo sofrimento é passageiro e que o Senhor nunca nos abandona. Segundo, quando o Senhor voltar, todas as pessoas que não aceitaram a Cristo ou não vieram debaixo da vontade de Deus enfrentarão a morte eterna. Terceiro,
Enquanto esse dia não chega, necessitamos de uma dedicação extrema para levar a palavra de Deus a todos, para que esse descanso seja a todos os que crerem. Paulo termina o capítulo com uma oração. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja vós glorificado e a vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 11 e 12. Repare que nessa oração o apóstolo pede a Deus que nos faça dignos da sua vocação. Aqui joga-se por terra todo o conceito que muitos acham que têm. Não são nossas capacidades, nossos dons ou talentos que nos fazem dignos. Essa dignidade vem de Deus. Quem nos prepara, quem nos deixa pronto, quem para sermos considerados aptos para a vocação, é Deus. Nessa mesma oração, Paulo pede que cumpra todo o desejo da sua bondade. Isso nos lembra que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Deixe que Jesus seja o seu advogado hoje. Sendo assim, você não vai precisar temê-lo quando ele vier como juiz. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.